aula de hoje, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês pelo YouTube, tá? Vou subir ela no YouTube, porque o sistema aqui do Blackboard tá travando. Vamos lá, alguém sugere um animalzinho? Fácil, por favor. Pinguim acho que eu já fiz, não fiz não? Ou não foi com vocês? Mas vamos lá no pinguim. Não, pega um bicho com perna comprida, gente. Aranha, tá bom. Deixa eu ver o quanto que a minha máquina vai travar usando o... Vamos lá, tá projetando, tá gravando. Vamos voltar aqui. Tá bom, vamos lá na aranha, então. Vocês vão lembrar do processo, né? Tem uma dica importante, pessoal, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer a pose do personagem, lá no Lipsyn, no Model Sheet, vocês devem lembrar que a maior parte das vezes, as poses dos personagens, elas aparecem numa posição neutra, né? Numa pose paradinha, retinha e tal, sem fazer muita graça na pose inicial, porque é a partir dela que a gente vai fazer o resto, né? Lá vou eu procurar cara de aranha. Eu devia ter pensado melhor antes de ter aceitado essa sugestão. Tudo bem, vamos nessa. A aranha tem 4 olhos e tem um negócio medonho aqui na frente, tá bom? Vamos lá. Então ela vai ter 4 olhos. E ela vai ter um negócio aqui na frente, tem um bigodinho. Pronto. Tá? Beleza. Daqui a minha aranhazinha. E aí vocês devem lembrar daquela lógica, né, de desenhar todas as peças em separado. Então eu vou começar com o olho. Estou fazendo ela estilizada, tá, gente? Só por uma questão de facilidade de vida. Eu vou fazer o olho todo pretão com brilho branco. Tá bom. Vamos assim. Então o olho da aranha vai ser todo preto. E vai ter só um brilho branco aqui. Pronto. Tem uma animação de aranha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só que ela é 3D. É o Lucas the Spider. Agora tem turminha. Era mais legal quando era só ele. Acho que esse aqui é.
Tem uma série de curtinhas assim, com esse Lucas the Spider e tal, e é legal porque eles colocam voz bem de criancinha pra falar, e conseguiram fazer uma aranha ficar fofinha. What you eating? I'm starving. You're not gonna eat me, are you? You. Why would I want to eat you? Because spiders eat flies. Yuck. Well, what do you eat? This is called butter toast. Like it? Too hard. Lots of yummy things here. Ew, that's garbage. I know. Bzz. This looks pretty good. Bzz, bzz. I'm stuffed. How do you eat so much food? I don't know. I guess it's my fast metabolism. Fast metabolism. What? Gotta go. Bzz. Enfim, isso foi só um exemplo que eu lembrei aqui, porque é um exemplo legal de antropomorfização. Ela continua parecendo bicho, mas ela tem o comportamento e ela tem essa fofurização no traço que é, enfim, tudo isso é um parênteses gigante. Aí por que as aulas não rendem, a gente depois não descobre. Desculpa, gente. Vamos lá. Aranha-olho. O que vai acontecer aqui? Quando eu colocar dois olhos, um do lado do outro, e eu fiz o olho preto com contorno preto, aí não dá pra ver nada. Então eu vou pegar a cor do olho, eu vou deixar um cinza bem escuro, que aí pelo menos dá pra ver aqui um... Tudo bem? Então tá aqui os meus... Vocês têm sugestão que cor que já seria legal ter a aranha? Alguém falou vermelho, vai ser vermelho. Rosa seria legal também, mas... A cabeça da aranha. Porque tem uma brincadeirinha que eu gosto de fazer. Eu faço isso na maioria dos meus personagens. Sabe quando o personagem tem a bochecha fofinha que invade um pouquinho o olho? Eu faço isso aqui. Ó a fofurinha que fica aqui. Tá, e o olhinho fica mais fofinho. Não sei se esse truque vai funcionar com os olhos laterais desse bicho. Mas... não dá pra fazer milagre com aranha também, né? Mas... eu vou fazer a aranha tendo... Eu tinha comentado com vocês também, uma outra coisa que eu vou abordar hoje, tá? Rapidinho. É como é que a gente resolve essas questões das linhas de montagem das peças. Lembrando que na caminhada não era para vocês se preocuparem com isso, tá? Mas hoje eu já começo a mostrar para vocês como é que vocês podem aliviar essa... Um dos jeitos é esse aqui, ó. Corta a ponta. Tá? Pronto, eu cortei a ponta, não tenho mais a linha de junção. O problema é que isso exige ali um trabalho na hora de montar a aranha. Só vou chamar de dente, porque eu não faço ideia o nome que tem esse negócio. Aqui. Copio. Vou fazer aqui, ó. Olá, pessoal. Pessoal, tudo que eu estou fazendo aqui tá ok até agora, né? Nada que eu fiz até agora é novidade, né? Aranha, boca feliz. Deixa eu deixar isso aqui na frente. Pronto. Aqui é a minha simpática aranhazinha. Agora eu vou fazer o peitoral da aranha. Agora eu vou fazer a bunda da aranha.
Lembre-se sempre de acertar o pivô, tá, gente? Aqui, inclusive dos olhos, vou deixar o pivô aqui, porque vai que eu resolvo fazer esses olhos balançarem, eles têm que balançar a partir do ponto que eles saem da cabeça. Então, circulou todo mundo aqui. Agora, braço, antebraço, mão. Lembrando sempre de tudo tem que ser convertido em símbolo, todo símbolo tem que ser gráfico e eu tenho que colocar o pivô no lugar onde eu quero que essa peça vá girar. Nessa ordem, tá? Copiei e colei o braço. E agora vamos para as pernas da aranha. Coxa, canela e pé. Vou fazer o pé com essa meiazinha aqui, tipo Turma da Mônica. Só para facilitar enxergar o ponto de encaixe, tá? Canela e coxa. Tudo bem por aqui, gente? Vou entender esse silêncio como sim. Pivô, pivô e pivô. Tá aceitável essa aranha para a gente começar a trabalhar? Beleza. Bom, seguinte. O ciclo de caminhada, pelinhos, dá. Vamos lá. Tem duas formas. Aí tem uma questão da direção de arte na parada, tá? Se eu quero fazer... Caramba, eu tô tentando escolher as palavras para não soar esquisito. Mas eu quero fazer a aranha peludinha. Eu posso desenhar daquele jeito, fazer isso aqui, né? Tudo bem? Posso fazer isso aqui. Igual bochechinha de gato, tá? Eu teria que fazer isso em todas as peças, tá? Então aqui meio que resolve uma percepção de que ela tem pelos. Coloco aqui. Fiz uma camada separada, mas não precisava. E aí venho. Pinto aqui, pinto aqui. E como eu desenhei com a ferramenta lápis, né? Eu posso só apagar uma parte da linha. Tudo bem? Tem um jeito da gente representar pelos, tá, numa superfície, que é você fazer o seguinte. Se você estivesse fazendo esse desenho com lápis de cor, né, com aquarela e tal, cada traçado seria um pelinho. Quando a gente desenhar pelo realista, o processo é desenhar todos os pelos mesmo. Quando a gente está fazendo algo cartunesco, a gente não quer o efeito realista, mas a gente quer entender que tem os pelos. O que a gente pode fazer é o seguinte. Eu vou usar aqui a ferramenta pincel. Vou escurecer um pouquinho a cor do vermelho, um vermelho um pouco mais escuro. Vou deixar um traço bem fininho. E vou fazer isso aqui, ó. Sacou? Ó. Alguns risquinhos aqui, eles nos servem para passar essa ideia. Lembra quando eu estava falando para vocês de cenário, aquele efeito modular de você ver um detalhe e você deduzir que todo o restante tem aquele mesmo detalhe? Então, se a gente fizer isso nos extremos do rostinho da nossa aranha, só que eu teria que fazer isso em mais peças, tá? Mas, ó, com isso aqui você consegue
Só que teria que fazer isso um pouquinho mais, não preencher a peça inteira, senão fica poluído, tá? Mas se você preencher desse jeito aqui, mais partes, dá essa ideia de peludinho. Tudo bem? Mesma coisa para todas as peças. Teria que fazer esse ranhurado em todas as peças, tá? Bom. Vou apagar essa camada de baixo aqui. Seguinte. Uma aranha, ela tem 8 patas. Nessa brincadeira que eu estou fazendo aqui, a aranha, ela teria 6, né, pernas, e 2 das patas eu separaria para ser o braço. Nesse caso aqui, seria muito mais prático animar o conjunto da perna primeiro, tá? Igual aquele que eu mostrei lá da primeira vez, anima a perna, depois vai encaixando tudo um dentro do outro. Mas, como eu gostaria de reforçar esse processo com vocês, eu vou fazer manualmente o processo todo de todas as pernas, tá? Então, duplico aqui, duplico aqui. Talvez eu precise dar uma dobradinha aqui, porque vai ficar uma coisa na frente da outra, né? Vem aqui pra cá. Por enquanto, tudo bem que eu estou fazendo? Aí eu vou pegar esse mesmo conjunto, vou duplicar e vou organizar, enviar para trás. Vai ficar um conjunto muito grande de camadas aqui, tá? Porque em vez de ter só 2 pernas, tem 6, tá? Mas a lógica não vai mudar muito. O ideal é como é que eu faço, tá, gente? Nos meus projetos. Toda vez que eu monto uma guia de movimento de personagem, eu crio um símbolo, que é o símbolo da pose do personagem. Então, por exemplo, eu faço um símbolo do personagem parado. Depois eu faço um símbolo do personagem andando. Depois eu faço um símbolo do personagem correndo. Eu pego esse símbolo e eu fico duplicando esse símbolo. Eu fico com uma biblioteca gigante de poses animadas já prontas, que depois eu só preciso ficar alternando na linha do tempo, tá? Eu poderia pegar essa aranha inteira aqui, converter ela num símbolo só. Aranha parada, tá? Quando eu der 2 cliques, aqui dentro é que eu vou distribuir em camadas. Então eu vou ter esse conjunto gigante de camadas no símbolo da aranha, mas na linha do tempo principal, tudo isso está ocupando uma camada só e um símbolo só. Tudo bem? Eu vou pegar esse mesmo símbolo que eu acabei de fazer, vou duplicá-lo. Aqui no botão direito do mouse, duplicar símbolo. Eu quero que seja a minha aranha andando. Aí eu vou ter 2 aranhas agora. Uma que está andando e uma que está parada. Tá? Aí nessa que eu fiz a aranha andando, eu vou dar 2 cliques. E aqui dentro é que eu vou fazer a animação dela andando. Tudo bem? Dá no mesmo eu fazer a animação direto lá na linha do tempo, ou eu fazer a animação dentro do símbolo. Dá exatamente no mesmo. Tá? A diferença é que se eu faço ela dentro do símbolo, não tem que ficar copiando camada, colando, copiando quadro, colando quadro. Tá? Eu já vou fazer ela no lugar certo. Eu venho aqui e agora eu acerto as poses. Então, este braço está para trás, que ela está andando. Esse braço está para frente. E agora, tem uma questão que é: as pernas vão andar todas sincronizadinhas, perfeitinhas, ou vou fazer meio cada uma para um lado? Vou fazer na bagunça. Vamos fazer essa aqui. Vai estar para frente. Essa aqui vai estar para trás. Essa aqui vai estar no meio. E as opostas invertidas. Então, se essa aqui estava para trás, essa aqui vai estar para frente. Essa aqui vai estar na metade do caminho entre quem está para trás e vai para frente. E essa aqui vai estar para trás.
Tudo bem até aqui, gente? Vai ficar meio bagunçado, mas é isso. Tá aqui a pose inicial da caminhada. Percebam que o que eu estou mexendo aqui não está mexendo nessa, porque essa aqui está parada e essa aqui é que está andando. Eu vou fazer ela andar com uns 20 quadros, tá? Então, o 1, criei quadro-chave agora no 20. O que ele fez? Ele fez uma Xerox. Quadro 1 e quadro 20 estão idênticos. Tudo bem? Venho aqui no meio do caminho, no 10. Quadro-chave para todo mundo. Agora eu inverto a posição. Então, esse braço que está para frente vai para trás. Esse braço que está para trás vai para frente. E agora as pernas todas têm que inverter de posição. Então, essa perna que está para trás vem para frente. Essa perna que está para frente vai para trás. Vai ficar uma bagunça maravilhosa isso aqui. Eu me arrependi muito de ter aceitado a sugestão, só para reconstar. E essa aqui, que estava meio que no meio dessa aqui, vai ter que dobrar porque ela está indo para frente. Pronto. Agora eu preciso deste. É este pé aqui. Isso. Vamos lá para as pernas lá de baixo agora. Aqui o que eu estou fazendo está fazendo sentido para vocês, gente? Aqui, este. Bom, quando a gente acerta essas peças, supondo que eu acertei, não tenho certeza, seleciono todos os quadros e aplico a interpolação para saber se elas estão indo como deveriam, tá? Então, peço para controlar na repetição e tá aqui mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque agora eu preciso resolver as posições intermediárias de cada uma das pernas. Então eu venho aqui no meio do caminho de todo mundo, quadro-chave para todo mundo. Para facilitar a vida, eu vou fazer o seguinte. Essa perna aqui está indo para trás, então aqui ela está certa. Essa aqui está indo para frente, então ela precisa estar um pouquinho mais dobrada e tirar o pé do chão. Essa daqui estava indo para trás, então aqui ela precisa estar totalmente para trás. Essa aqui está vindo para trás, fica. Essa aqui está vindo para frente, então eu preciso dobrar ela aqui. Ver se está fazendo algum sentido. Não, errei nessa. Esconde todo mundo. Libera essa aqui. Vamos ver. Tá, essa aqui está certo.
essa aqui está errada, porque ela está indo para frente e não para trás. Então, vamos ajeitar, perna por perna. E essa aqui também tem que dobrar. Pronto. Acertei essa peça de todas as pernas. Agora eu vou fazer o corpo da aranha todo, dar uma balangada. A cabeça toda dela dá uma balangada. E eu posso brincar com os olhinhos na balangada também. Oi! É só quando o joelho dobra que o corpo tem que descer, né? Repete a pergunta, por favor. É só quando o joelho dobra, quando encosta no chão, que o corpo desce. Tipo, porque quando eu fui fazer o link, ele não tava descendo quando eu dobrava. Aí eu não sei se pra uma regra eu tenho que descer o corpo junto. Quando a gente caminha, exagerado como um cartoon, tá? Lembrem-se que a animação exagera o movimento. Quando vocês vão pensar em animação no desenho, a nossa lógica é muito mais o andar de um palhaço do que um andar normal. Tá? Então, quando você fala o joelho dobra quando desce, um está dobrando, o outro não. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, ó, eu estou projetando o corpo para frente, esse aqui que seria o quadro 5, esse joelho está dobrado, mas esse aqui está menos dobrado. Está quase nada dobrado. Se fizer muito câmera lenta, eu acabo tendo que deixar ele reto para não me equilibrar. Mas no meio da caminhada, ele está menos dobrado do que esse. Esse aqui está projetado para cima. O que a gente entende? E quando eu estou com os dois pés no chão, a minha linha de teto está mais baixa. Quando eu faço isso aqui, eu fiquei mais reto. Esse joelho está todo dobrado, mas meu corpo subiu, porque essa perna está reta. Quando eu desdobro este joelho, esse aqui, mesmo que ele não tenha dobrado muito, ele inclinou. Então o meu teto baixou. Então é isso. Tá? Só que lembrando, estou exagerando. Ou aquela coisa de caminhada bem exagerada para poder perceber bastante essas mudanças de posição. Quando a gente está fazendo uma caminhada normal, tá? A gente quase não balança. Tá? Na caminhada natural, uma caminhada neutra, é uma coisa mais retinha. Inclusive, eu até citei isso, antigamente era mais comum. Existiam uns cursos de etiqueta, de elegância, que a elegância no caminhar é você não alternar o teu... Tipo, você tem que fazer uma caminhada que mantenha a postura. Tem a ver com modelagem, né? Com modelagem... Modelar no sentido de ser modelo, né? De desfile e tal. Meu pai é alfaiate, então talvez eu tenha um pouco mais de percepção das coisas porque eu convivi um pouquinho mais com isso de conteúdo que meu pai, né, assiste e tal. Talvez esse negócio do livro na cabeça não seja tão recorrente assim, eu acho que seja um conteúdo mais comum. Mas, no caminhar, as nossas referências elas têm que ser um pouquinho mais exageradas, principalmente nesse processo de aprendizagem. Eu confesso a vocês que por conta de uma lógica específica do Animate, de recompensar repetições, eu acabei por muito tempo buscando soluções onde eu precisasse balançar menos os personagens. Vou dar um exemplo. Se o meu personagem estiver animado, andando e falando ao mesmo tempo, e eu quero que a fala dele esteja sincronizada com o áudio, eu não consigo usar o loop do passo completo. Eu vou ter que fazer vários passos completos dentro de um mesmo símbolo para ele poder dar o texto inteiro. Senão não compensa usar o loop. Né? Então, nessa de tentar, a primeira solução que eu adoto até hoje, eu faço um lip sync genérico. E depois eu ensino para vocês. Só quero que vocês entreguem primeiro o lip sync feito de jeito difícil, depois eu ensino um monte de jeito mais fácil. Mas quero que vocês aprendam o difícil primeiro. Eu faço sempre 2 sequências de todas as poses. A sequência que ele está falando e a sequência que ele não está falando. E eu fico alternando isso ao mesmo tempo. Cada vez que eu interrompo uma palavra, que eu dou um espaço muito grande de uma palavra para outra, ou mesmo de uma sílaba para outra dentro da mesma palavra,
eu substituo aquele símbolo que está em loop com a boquinha mexendo genérica com ela fechadinha. Então, em função disso, eu acabei várias vezes eu fiz animações onde o corpo não mexia, e o braço mexia, a perna mexia, às vezes até a barriguinha estava balançando, mas a cabeça eu deixava reta. Porque aqui eu ia ficar mexendo boca, e aí eu não queria ficar balançando a cabeça, porque senão é um elemento a mais para controlar. Eu faço essa gambiarra até hoje, quando meus personagens estão em algum veículo. Quando você faz um veículo andando, não precisa, mas fica mais legal quando ele balança. Na verdade, o ideal, quando você está no veículo, é que ele não balança. Né? Mas você, então tá lá, o Fusquinha está sempre balançando, tem nave espacial, ela está balançando. Mas se eu quero ver o personagem lá dentro, eu não deixo o personagem balançar. Porque se você ficar trocando as peças dele, eu não preciso ficar gerenciando, porque é muito chato gerenciar essas linhas dos picos internas quando elas estão balançando, porque fica difícil de sincar uma com a outra, de trocar peça e tal. Acaba que eu faço tudo balançar em torno a ponto de você não perceber que ele não está balançando. Então tem uns truquezinhos, mas é gambiarra. É óbvio que a gambiarra a gente só ensina depois vocês entendem o conceito. Tá? Mas depois eu libero todos esses arquivos se vocês quiserem ver como as gambiarras são feitas. Desde que vocês prometam não me entregar as mesmas gambiarras que eu entrego com meus clientes. Tá? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa no Kiss. Vocês perceberam como eu usei como alguém aí. Quem foi mesmo que sugeriu uma aranha? Só para eu anotar o nome na listinha aqui. Não é por nada não, gente. Não é por nada não. Só para poder descontar uns 2 pontos na média. A perna que vai para trás está ok. Aqui vai para frente. Não, de maneira nenhuma eu quero coibir o processo criativo e imaginativo de vocês. Imagina. Só quero me vingar mesmo. Essa aqui que vai pra frente. O bom é que esse arquivo aqui vai ficar com bastante exemplo para vocês mexerem depois. Joga isso aqui para cá. Ver. Essa tá certa. Acho que essa aqui que precisa estar mais para trás. Não. Acho que deu. Pega todo mundo aqui. Aqui eu tive que subir meio aleatoriamente, tá? Porque como as pernas, cada uma tá num lugar, não vai ter tanto aquela coisa de balançar o corpo para um lado tão certinho, tá? Vai ter que ser meio a moda... Eu ia falar um palavrão. A moda aleatória. Balança o zoinho para cá. Balança aqui para cá. Pronto. Tá aqui a minha aranhazinha caminhando. Lembrando sempre que a nossa lógica de ciclo de caminhada é andar sem sair do lugar. Até aqui tudo bem? Bom, uma coisa importante que alguns de vocês devem ter percebido que aconteceu principalmente quem fez ciclo de caminhada num tempo mais curtinho. Eu tenho 20 quadros, tá? Eu tenho 20 frames. Eu tenho uma pose diferente a cada frame, sendo resolvida pela interpolação automática. Porém, a primeira e a última se repetem. Então, na verdade, eu tenho 19 frames diferentes e um frame que é idêntico ao primeiro. Isso faz com que ela dê uma leve pausadinha em frame. Quando a gente está com poucos frames, fica mais visível. Se eu tivesse, sei lá, acima de 80 frames, já não daria para perceber se o nosso look fosse mais longo. Tá? Mas com o look curtinho, fica muito nítido que ela dá essa paradinha. Como é que a gente pode resolver isso? Em vez dele ir do último para o primeiro, já que o último e o primeiro são idênticos, e se eu fizer ela aí do penúltimo para o primeiro? Isso resolveria o problema. Vocês concordam? Como é que eu faço isso?
Tem uma ferramenta aqui que a maioria de vocês gosta muito de usar, que é uma ferramenta de controle de linha do tempo para visualização, que é esse botãozinho aqui, repetir. Vocês vêm, marcam um conchetinho aqui, eu marcaria só até o 19, e aí pronto, não está mais passando pelo último. Só que essa ferramenta, ela é só de visualização. A hora que você exportar, ele vai exportar tudo. Ele não vai exportar só o trecho que você marcar. Então ela não serve. O que eu teria que fazer é excluir o último quadro-chave. E aí ele vai do penúltimo para o último. Vocês concordam com o que eu falei? Posso excluir o último quadro-chave do jeito que está agora? Só que você tem que marcar a penúltima pose, né? Exatamente. Se eu excluir esse quadro-chave aqui, a minha pose não tem para onde ir, ó. Ela não tem uma marcação do final. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar um aqui e aí fica parado no final. Não é isso que eu quero. Eu preciso, no penúltimo, criar quadro-chave para todas as camadas e aí sim eu excluir a última. Pronto. Agora a minha aranha fica num loop muito mais perfeitinho. Ela não dá mais aquela pausa. Quando eu voltar para a minha linha do tempo principal, se eu tiver aqui muitos quadros, tá? Tá aqui a minha aranha andando para sempre. Tudo bem até aqui? Isso fez sentido para vocês? Tá. Agora, vamos finalizar aqui o processo de acrescentar essa caminhada num cenário e o cenário ter o efeito do parallax. Existe um movimento de câmera específico é o traveling. Deixa eu ver se eu encontro um exemplo que mostra o traveling sendo feito. Vamos torcer para ser esse aqui. Primeiro a gente vê o trailer. Já vi. Vamos lá. Eu vou baixar aqui um pouquinho, porque ele vai explicar, mas eu quero ver a parte técnica dele fazendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Ver alguém abaixar as calças na minha cara 9 horas da manhã, na hora que eu tava esperando, gente, desculpa. Deixa eu ver se eu vou achar um exemplo legal de sendo feito. Na falta... Não vou achar aqui um exemplo legal, eu vou mostrar. Ó, se vocês fizerem o seguinte exercício, dá para fazer na sala de aula mesmo, tá? Mais fácil fazer nesse extremo aqui. Eu vou andar em direção à parede, mas olhando para a janela, tá? Assim. O que é o efeito do parallax? Esses computadores aqui da primeira fileira, eles estão passando pelo teu campo de visão de maneira mais rápida. Os computadores da segunda fileira, eles estão passando pelo teu campo de visão de maneira mais rápida. Os computadores da outra fileira e assim por diante. Parallax, ele é a aplicação em movimento do princípio da distorção de perspectiva. Quando você tem objetos do mesmo tamanho colocados na sua frente, um mais longe do outro, o mais longe vai parecer menor, certo? Fica a perspectiva, continua de menor. No movimento, isso é reforçado também. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Pronto. Eu vou fazer para vocês aqui. Faz de conta que eu tenho aqui uma floresta de moitas.
Acho que já dá. Seguinte. Tem aqui uma fileira de moitas verdes. Uma fileira de moitas avermelhadas. Deixa eu poder... Uma fileira de mais marrons. Pronto. Pessoal, é o seguinte, imagine que isso aqui é um jardim, tá? E eu tenho a câmera, tô vendo o jardim de cima, tudo bem? Tô sobrevoando aqui um jardim e eu tenho uma câmera, vou colocar minha câmera aqui embaixo, olhando para cima. Tenho a câmera aqui. E ela tá gravando isso aqui, ó. Agora eu vou simplesmente ó. Tá dando para entender o que está acontecendo aqui? Eu tô com a câmera, tô empurrando a câmera e tá todo mundo passando na frente da câmera por igual. Certo? Vocês perceberam que a visão da câmera ela vai se expandindo quanto mais distante tá. Concorda? O que tá bem do seu lado você não vê. Conforme vai se afastando, você vai conseguindo ter uma amplitude maior. A visão periférica que as pessoas pedem normalmente quando vão trabalhar de garçom. Enxerga quem está chegando. A lógica é essa. Eu estou empurrando. O cenário, teoricamente, está parado. É a câmera que está sendo empurrada. Até aqui tudo bem? Agora, se você pegar este cenário aqui e colocar ele numa perspectiva, já vou colocar ele aqui no cenário da minha aranhazinha. O que vai acontecer? Essa peça aqui vai ter que estar maior, vocês concordam? Ela está mais perto da câmera. Essa aqui eu posso manter o mesmo tamanho e essa aqui menor. Tudo bem? Ó, essa é a visão. Tira essa daqui da cena que está atrapalhando. Essa é a visão que a câmera está tendo lá, vocês concordam? Tá vendo o verde maior, o marrom mais claro menor e o marrom escuro menor ainda. Então, o que vai acontecer no efeito do paralaxe? O que é maior, ele vai passar mais rápido e o que é menor vai passar mais devagar. Vai fazer isso aqui, ó. Sacaram? Esse é o efeito do paralaxe. Ó. Agora, as moitas estão numa perspectiva. Entenderam?
Então a lógica do Parallax é essa. É você desenhar os elementos do cenário sempre mais comprido que a tela, porque você vai ter que trazer ele para a tela, e o personagem vai andar sem sair do lugar. Até aqui tudo bem? Beleza? Agora, sim. Se você fizer um cenário interno, a gente não tem distância suficiente da câmera para poder ver o efeito do parallax acontecer de maneira tão legal. Depende do quão interno é. Por exemplo, se for dentro de um galpão, se for o corredor de um shopping, aí você consegue sugerir uma distância maior. Se for dentro de uma casa, não dá para você colocar alguma coisa de parallax, você imaginar, por exemplo, que o seu personagem passou e entre o personagem e a câmera tem, sei lá, uma mesinha de centro. A mesinha de centro vai ter passado um pouco mais rápido. Você não pode marcar o chão. Se você está vendo o chão dessa mesinha, vai parecer que ela é sinistra. Ela tem que estar sem o chão visível. Mas tem uma opção, que é você fazer o personagem passar por uma janela aberta. O que tiver fora da janela vai estar com o parallax mais perceptível. Aí é mais fácil para você fazer dois trabalhos. Você vai ter que fazer as paredes internas, como você está comunicando com o personagem, e mais o cenário externo por dentro da casa. Mas aí dá. Se for um espaço amplo interno, também dá. Você viu, eu fiz um parallax aqui olhando de dentro da sala com uma cadeira de computadores. O problema é que se for no corredor, por exemplo, você não tem distância. Então o efeito fica menos perceptível. Tem uns truques. Vou abrir um exemplo. Que eu uso com uma certa frequência, mas eu vou abrir no software velho mesmo, tá? Senão demora muito para abrir no mais novo. Só preciso lembrar em que pose que tá aquilo. Eu acho que foi no Bend Ink Machine cena 1. Tá aqui. Cena 1 do Bend Ink Machine. Esse é um truque que eu faço quando eu quero fazer uma brincadeira de movimento tridimensional, mas eu não tenho espaço suficiente para brincar com o parallax, tá? Eu faço o seguinte, primeiro que eles falam para cá, já andou. Corta. Eita, aqui. Deixa eu mutar. Aqui é um pouco de trapaça, tá? Mas você está percebendo como esse... Eu vou chamar de pilar, mas esse pórtico aqui, ó, ele passa mais rápido do que o resto. Mas eu não estou vendo o chão dele, tá? O limite de chão dele está fora da cena. Tá? Porque senão eu ia perceber que ele desencaixa com o chão. Mas tá vendo, ó? Tem uma deformação aqui, tem uma simulação tridimensional, tá? Esse é um truquezinho também, tá? Mas aqui tem deformação mesmo. Essa peça... mais ou menos. Eu fiz o seguinte, ó. Eu fiz... Ela ia achatando até ficar no meio. Do meio para cá, aí ela tá espelhada para o outro lado. Aí ele faz isso aqui, ó. Tá. Aí o que eu fiz é que ele tá dividido em duas partes. Ele tem uma metade na frente. Isso aqui é uma metade da frente, tá vendo? Dele, copiado, ó. Que aí eu preciso que passe na frente e atrás ao mesmo tempo, para o personagem poder passar no meio. Sanduíche. Tá? É gambiarra. É muita gambiarra. Mas aí tem uma questão minha, tá, particular. Eu gosto de tentar descobrir jeitos de fazer algo funcionar com os recursos mais básicos, tá? Tem soluções mais adequadas para isso. Mas só de fazer uma deformação, quando a gente trabalha com a perspectiva certinha, já ajuda. Tudo bem? Tudo bem em relação ao ambiente interno? Quem tinha dúvida? Beleza. Tá. Agora é o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha outra aranha. Eu vou duplicar esse símbolo de novo. E eu vou chamar essa minha aranha de aranha Higgin. Agora, essa aranha aqui. Como é que funciona o Higgin do Animate? O Animate não tem Node View, tá? Então,
como é que eu faço para grudar as coisas uma na outra? É pelo controle das camadas. Aqui em cima das camadas tem um botãozinho chamado visualização ele chama de recurso pai, mas é uma tradução porca, tá? É hierarquia. Quando eu clico aqui, ele vai habilitar esse espacinho entre o nome da camada e a visualização. Fica esse retângulozinho. Esse retângulozinho aqui é o que permite, por exemplo, que a peça que eu estou vendo seja vista só com contorno, tá? O que eu tenho que fazer? Igual a gente faz no rigging do tumbum. Eu quero, por exemplo, que os olhos grudem na cabeça. Então eu vou clicar aqui nesse retângulo. Eu tenho que falar, o olho obedece a quem? A cabeça. Então, olhos obedecem à cabeça, bochechinha obedece à cabeça, olho obedece à cabeça. E assim por diante. Sacaram aqui, ó? Quando eu faço isso aqui direitinho, ó, quando eu mexer na cabeça, ó, aí é a mesma coisa lá do tumbum, tá, gente? Um pouquinho mais fácil, mas só parece mais fácil porque aqui a gente já passou da etapa de converter em símbolo, distribuir em camada e tal, tá? Tem que fazer todas essas coisas também, senão não funciona. Então tá aqui, ó. Mexi, ó, já grudei. Fiz um conjunto aqui da cabeça. Todo mundo obedecendo a cabeça, agora a cabeça obedece o peito. E o peito obedece a bunda. E agora, o resto, né? Então a mão tem que obedecer o braço. Espera aí. A mão obedece essa parte do braço, e aqui obedece o peito. Então, vocês estão reconhecendo a node view acontecendo aqui, ó, tá? Só que é hiper espremidinho, tá? Não faz milagre, não. Já fiz errado aqui, parabéns pra mim. O que foi que eu grudei errado? Vamos ver. Fiz errado. Então, peraí. Essa vem pra cá, essa vem pra cá. Vamos ver se agora dá certo. Vamos ver. Ah, fiz certo agora. E aqui vai pro peito. Mesma forma. Sempre lembrando, pessoal, que o Animate, ele não deixa a gente ficar brincando com posição das peças, tá? Se eu quero uma coisa na frente, ela tem que estar na camada da frente. Se eu quero atrás, ela tem que estar na camada de trás. E a hierarquia é sempre eu indico quem obedece a quem, tá? Então, a lógica da hierarquia é, você precisa avisar para o soldado quem é o comandante dele. O comandante vai mandar tendo certeza que vai ser obedecido, não importa por quem, tá? Então, tá aqui, ó. O peito da aranha já está segurando tudo que está grudado nele. Agora a mesma coisa para o restante. Pé obedece a canela, que obedece a coxa, que obedece a bunda. Então, pé, vamos lá para frente agora. Pé obedece a canela, que obedece a coxa. Pé obedece a canela, que obedece a coxa. Pé obedece a canela, que obedece a coxa. Isso é chato pra caramba quando você tá com, nesse caso aqui, com muitas camadas, que a gente fica sem espaço para trabalhar, mas não tem jeito, tá? É assim mesmo. Grudei todo mundo aqui na bunda. Agora a parte de baixo. Pé obedece a canela, que obedece a coxa. Grudo na bunda. Parecido com o do after. Bem parecido com o do after. Tá aqui. Agora, ele tá todo rigado. E como eu já tinha colocado que o símbolo é o símbolo que anda, então, agora fica um pouco mais fácil mesmo. Eu venho, coloco para cá, ele já vai obedecer certinho. E não tem que ficar fazendo tanta correção de encaixe. Mais ou menos, tá? Eu já vou mostrar que tem um custo essa parada, que é o fato de que vai ter peça que não vai encaixar direito no chão e tal. Tem uma chatice aqui envolvida, tá? Então,
para a caminhada, realmente, ele não compensa tanto quando a gente faz os ajustes. Talvez da aranha não dê tanto problema, porque a aranha tem menos ajuste para fazer. Isso aqui está aqui. E essa aqui tem que estar... Bom, vamos trabalhar com a mesma lógica do que eu fiz a outra, tá? Então, quadro-chave inicial. No 20 para copiar. No 10 para inverter. Então, no 10, esse aqui vai para frente. E esse aqui vai para trás. Esse aqui vai para trás. Ó, esse danado desse pezinho vai escapar do chão, tá, gente? Isso vai ser a parte mais chata de resolver, tá? Eu posso descer um pouquinho aqui que resolve. Eu quero a coxa. Selecionar todos os quadros, interpolação, tá aqui, balançou todo mundo, agora não tem os desencaixes, isso realmente facilita. Aí eu crio quadro-chave para todo mundo, subo a bundinha, balanço o peitinho, subo o peitinho um pouquinho, subo a cabeça um pouquinho, aí faço o mesmo esqueminha de balançar o zoinho. Aí eu tenho que ir lá agora e ajeitar as peças que desencaixaram. Eu tenho que subir um pouquinho algumas, descer um pouquinho algumas, para o pé ficar certo no chão, tá? Essa é a parte que aborrece um pouquinho. E aí eu já vi que este aqui eu errei. Ele tinha que ter parado para frente, eu não parei para frente. E agora, quem está indo para frente, dobra. Se for o caso, ergo um pouquinho, ver se está certo aqui. Esse aqui deveria estar indo para trás. Mesma coisa aqui. Então agora, quem vai para frente dobra. Quem vai para frente dobra. Mais para frente. E aqui ele precisava estar mais para trás. Percebam que o ajuste eu precisei continuar fazendo, mas tá aqui. Esse aqui tá errado. Ele começa reto.
estar reta, ele deveria estar indo para trás. Tá, foi para trás. Ele deveria estar indo para frente. Pronto. Acho que agora deu. Tá aqui. Agora nós temos duas aranhas. Uma com animação feita com rigging e outra com animação feita sem o rigging. Tá? O rigging facilita demais o processo. Mas, nesse inicial de aprendizagem, é interessante vocês terem que fazer esses ajustes manuais, porque mesmo com o rigging às vezes precisa fazer. Até aqui tudo bem? Seguinte. Quando a gente faz inseto, ter essas peças de encaixes visíveis, por si só não é um problema, porque os insetos têm realmente, né, as articulações visíveis, o exoesqueleto dele é visível e tal. Mas quando vocês estiverem com um personagem desconfio, então a gente não quer essas linhas. Eu falei para vocês que na caminhada vocês não vão se preocupar. Mas agora eu já quero mostrar para vocês como é que a gente pode tirar essas linhas. Tem diferentes formas de fazer. Uma das maneiras foi essa que eu usei aqui no que eu chamei de dente, sei lá que nome que dá para essa peça. Essa aqui, ó, eu peguei e simplesmente apaguei a linha da parte que encostava. Tudo bem? Até aqui, beleza. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer, por exemplo, com o antebraço da aranha. Se eu simplesmente apagar, existe uma borracha, mas eu não faço a menor ideia. Aqui. Se eu simplesmente apagar aqui o cantinho, ó, já resolve, certo? Eu tenho que garantir que o encaixe esteja funcionando bonitinho, mas apaguei o cantinho, resolveu. A outra opção eu posso criar uma peça. Vou fazer aqui para a junção da mão, tá? Eu posso criar uma peça que seja a cor do preenchimento e que não tenha contorno, tá? Essa peça aqui, inclusive, se eu grudar ela com a mão, ela já fica seguindo a mão com a animação pronta. Olha lá, já escondeu a linha, só que não escondeu por completo, deixou um pouquinho visível. Esse pouquinho visível é útil, tá, gente? Porque é aquela coisa de simular um voluminho. Até aqui tudo bem? Agora, tem uma outra forma que eu particularmente acho a que dá o melhor resultado, porém, a que é o maior custo. Deixa eu ajeitar essa. Vou fazer funcionar nessa aqui. Eu vou deixar visível só esse conjunto, pra gente não complicar muito. Ó, aqui deu uma desencaixada braba. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Como é que eu faria para resolver esse encontro aqui das linhas, tá? De novo, não serve para qualquer solução. Existe uma função no Kungun, se não me engano é o cutter, mas eu posso estar enganado, tá? É uma peguinha que você pode ensinar para ele que uma peça vai esconder uma cor de outra peça, mesmo que essa outra peça esteja na frente. Fazendo isso, é um jeito de você resolver toda a linha de encontro ser escondido. O Animate não tem uma função assim. Tá? Mas o Animate tem uma coisa muito legal chamada gambiarra. Qual é a gambiarra que eu posso fazer aqui? Eu vou copiar a coxa, que está por trás. A camada inteira da coxa eu vou copiar. E eu vou
na frente da canela, criar uma camada nova, e nessa camada nova eu vou colar a coxa que eu copiei. Percebam que ela não tem nem nada grudado nela, ela está tentando obedecer o mesmo rigging, não vai fazer muita diferença. Eu vou estar aqui. O que mudou? Mudou que agora eu tenho uma coxa, ela está em cima em vez de estar embaixo. Na verdade, ela está em cima e embaixo. Essa que está em cima, eu vou duplicar. Só funciona isso depois de ter feito a animação, tá? Quer dizer, dá para fazer, enfim. Depois de fazer a animação ficou mais fácil. Eu vou chamar de coxa cor. Agora é uma peça nova. Essa peça nova, eu vou tirar o contorno. Ou seja, ela vai ser só a cor. E aí, ó, pronto. Ela escondeu. Não é relevante o tanto de uma peça. Você não vai duplicar todas as peças, você só vai duplicar onde as linhas se encontram. E não tem tanta relevância assim enquanto a gente está no vetor. Tá? O vetor não tem... Claro que aqui vai acontecer o seguinte, né? Quando eu for para o outro quadro-chave, ela volta para que estava antes, porque o quadro-chave estava marcado antes. Eu vou precisar selecionar todos os quadros ao mesmo tempo, com essa ferramenta de edição de múltiplos quadros, selecionar todos eles, com o botão direito do mouse, com todos eles selecionados, e selecionar os quadros, isso. O que eu fiz de errado? Selecionar todos os quadros. Ué, por que ele não tá? Todos os quadros. Deu um bug aqui. Vou ter que alternar um por um. Antes dele deixar. Por que ele não está deixando alternar? Tá me mandando alternar um por um. Isso não foi legal. Ele deveria deixar poder alternar todos. Vocês vão perceber que quando eu fiz isso, o contorno ficou um pouquinho mais fino. Vocês notaram? O contorno ficou um pouquinho mais fino. Ele ficou, na verdade, na metade da espessura, tá? Porque o contorno no vetor, ele não existe de verdade. Ele só ilude uma espessura que não está lá. Essa espessura que ele ilude, ele joga metade dos pixels para fora, metade dos pixels para dentro. Quando eu tirei o contorno, ele só escondeu os pixels de dentro. Então ficou visível só os de fora, ficou metade. Tem uma gambiarra para a gente resolver isso, que é eu pegar... Vou trazer de volta o contorno para minha peça aqui, a qual eu tirei o contorno. Coloco ele de novo. Antes de apagar o contorno, a gente seleciona ele. Vem aqui no menu de modificação. Ele tem uma opção de converter linha em preenchimento. Agora esse contorno não mais é um contorno, agora ele é uma forma. Ou seja, agora ele tem o tamanho real que ele está aparentando. Quando eu apagar ele agora, aí ele realmente apagou. Correto. Não vai fazer muita diferença, mas tá aqui. 3 formas diferentes de vocês esconderem contorninhos. Por que eu estou mostrando isso agora? Na caminhada, isso não é relevante. Tá? Não estou preocupado com esses contornos aparentes. Para vocês saberem qual é o melhor jeito de vocês esconderem um contorno, é um famoso depende. Depende do traço. Depende do movimento que o personagem vai fazer. Por exemplo, esse movimento, esse de esconder a linhazinha de encontro entre a coxa e a canela, funciona muito bem, exceto se o personagem fizer isso aqui. Que é essa linha, que eu teria que ter uma linha visível e ela vai desaparecer. Vai ter uma forma esquisita. Então não funciona sempre. Mesmo o do cutter, o que acontece? A hora que o personagem for dobrar, você quer que a linha apareça, você tem que fazer a sua peça duplicada com uma parte de preenchimento menor. Eu quero fazer essa coxa que eu dupliquei, eu faria só a parte que está próxima do joelho, tá? Para eu poder ter uma parte da linha visível quando ele dobrasse demais. É difícil você ter uma solução que se aplica
todas as possibilidades. Tá? Às vezes a gente precisa fazer coisas diferentes. Tem algumas soluções que a gente resolve no design. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer um personagem usando bota, eu ponho o cano da bota chegando até o joelho. Que me livra da linha de encosto de joelho. A linha de encaixe do joelho fica sendo a linha de limite da bota. Fica esquisito bota tão grande assim? Fica, mas você vai sua cartonesa espaço. Se você não um traço mais realista, você fica mais refém do... Então, personagem, por exemplo, que usa camiseta, quase todos os meus personagens que usam camiseta, a manga vai até o cotovelo. Porque aí eu não preciso ficar me preocupando com uma peça extra para esconder ou para subir o cotovelo. Quando eu vou fazer o personagem com o pescoço e a cabeça, normalmente, ou eu separo o pescoço da cabeça, coloco o pescoço para trás da cabeça, com uma cor um pouquinho mais escura, para ser a sombra, e com isso eu posso deixar a linha da cabeça fechada, ou eu deixo a linha da cabeça com um vazio, sem contorno preencher. E aí eu sei que a cabeça não pode escapar daquela área. Tá? Normalmente resolve bem. A outra solução é o pescoço vazio ficar em cima da cabeça. Tá? Também resolve, depende do tipo de traço do personagem. Tem inúmeras possibilidades, depende do traço que vocês estiverem fazendo, depende do efeito que vocês querem causar. Tudo isso, no concept design, por que a nossa aula de criação de personagem é em função da animação? Porque diferente da criação de personagem, que faz um personagem e entrega para ele ser usado depois, o concept de animação, o bom designer de personagem, ele está antevendo o uso que vai ser feito. Então, por exemplo, nos quadrinhos, quando eu faço um concept de personagem, eu faço model sheet também. Frente, 3/4, perfil, guia de poses, proporções, enfim. Só que quando o personagem vai fazer isso aqui, eu vou botar a mão na cabeça e vai tirar o chapéu, tá? Eu consigo fazer isso de um quadrinho para outro sem ter que fazer o movimento. Então, se tiver algum desencaixe no movimento, ele não aparece, porque no quadrinho eu só desenho a pose depois que a ação acontecer. Na animação eu vou ter que fazer a ação acontecer. Então eu preciso antever essas possibilidades. Se o personagem tem rabo, tem uma cauda longa, essa cauda vai ser maleável. É possível fazer a maleabilidade dessa cauda com alguma automação no software? Ou eu vou ter que fazer em 4x4? Tudo isso, o designer de personagem já antecipa. Então você já entrega isso facilitado para quem for ligar e depois para quem for animar. Tudo bem? Beleza? Insisto, o rigging para a caminhada não precisa, tá? Porque vocês teoricamente já até terminaram sem ele. Mas eu usei o rigging. Tudo bem. Usou o rigging, usou, beleza? O ideal é que o processo... Agora uma coisa importante. Eu usei o rigging e eu quero copiar isso para um outro lugar. Olha o que acontece. Eu vou selecionar todos os quadros, copiar quadros, e lá no novo arquivo, só falta agora funcionar e eu cair do cavalo. Peraí. E pedir para colar quadros. Isso deve ter acontecido com algumas pessoas. Despedaçaram a minha aranha. Eu copiei a animação que estava lá, que estava montada com a hierarquia. A hierarquia veio junto, ó. Olha que legal. A hora que eu colei aqui, despedaçou a aranha. Por que isso acontece? Quando você vai copiar do Animate de uma estrutura de linha do tempo para outra, a hierarquia se perde. E ele não consegue refazer sozinho. Então não dá para usar copiar quadros e colar quadros. Ele vai explodir. Mas tem como. O que eu faço? Ao invés de copiar quadros, eu copio camadas. É o mesmo processo, só que ao invés de selecionar na linha do tempo, eu seleciono no nome da camada. Eu venho aqui, ó, copiar camada. Abro um projeto novo. Às vezes vai perder uma outra coisinha, tá? Mas em geral, venho aqui em colar camadas. Por algum motivo que eu não sei explicar, isso o Animate consegue fazer. Tá? Se você copiar a camada e colar a camada, ele mantém a estrutura da hierarquia funcionando.
primeira orientação que eu dei de fazer o personagem andando sozinho, para depois colocar ele dentro do seu grupo. Se você copiar os quadros, ele vai se fundir. Se você copiar, em vez de copiar deste lado, copiar deste lado, aí vai fundir. É só essa diferença. Tá? Em vez de copiar quadros, colar quadros, é copiar camadas e colar camadas. Tá? Não tem atalho para copiar camada. Tá? Até aqui tudo bem. Disponibilizarei assim que terminar de renderizar a captação do vídeo, vou subir no YouTube e já vou disponibilizar para vocês essa gravação de agora e essa mesma aula que eu dei na quinta-feira. Tá? Subo o link para vocês também. E agora, mão na massa. Eu vou pedir para vocês só uns minutinhos para eu tentar lançar peças do Paranauê, e aí eu já vou passar em todas as máquinas bonitinhas, tá bom? Quiserem já antecipar intervalo, antecipar não, já deu hora do intervalo, fiquem à vontade, tá, gente?